Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a eliminação do Vasco da Gama do Campeonato Carioca. Mas antes, eu peço o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso seja inscrito, se inscreva no canal, pessoal. Muito importante o like de vocês e a inscrição. Eu sei que muita gente passa por aqui, pessoal, e às vezes não deixa o like e não se inscreve no canal. Então, pessoal, deixa essa força, tá bom? A gente tem uma marca de chegar a 500 inscritos aqui no canal e com isso eu conto com a ajuda de vocês. Então é muito importante o like e também a inscrição de vocês. E também, pessoal, não se esqueça também de acionar o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom, pessoal? Porque muitas vezes o YouTube não manda os vídeos para os inscritos. Então você acionando o sininho, você é notificado de todas as novidades que tá tendo aqui no canal. Tá tendo vídeo, você é notificado. Tá tendo live, você é notificado. Tá tendo enquete, você é notificado da enquete. Então não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e também não se esqueça também de acionar o sininho. Bem, pessoal, vamos lá. Bem complicado, pessoal, a situação do Vasco. E assim, antes da gente comentar sobre a partida, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que o que eu vou falar talvez possa desagradar a torcida do Vasco, mas é uma coisa que tem que ser falado. Porque é o seguinte, pessoal, o torcedor do Vasco é muito fácil de ser iludido, de ser enganado. Onde você, mas não sei o que, antes de sair me xingando, é o seguinte. Por quê? Porque o torcedor do Vasco, ele se contenta com pouco. É inacreditável. Cria-se toda uma narrativa antes de uma partida importante para poder realmente dar uma espécie de engajamento para o torcedor do Vasco. Por exemplo, agora, antes da semifinal, a gente teve a questão do Maracanã. Ok, Maracanã é um estádio mega importante para o futebol brasileiro, é um palco de grandes decisões e obviamente todo time vai querer jogar no Maracanã, né? É o templo do futebol. Ok, legal. Só que assim, o Maracanã, ele tem vamos fazer um vínculo, né? É uma espécie de gestor, assim posso dizer, que é o Flamengo e o Fluminense, que estão ali mantendo o Maracanã de pé, né? Essa é a verdade. Principalmente o Flamengo, que lota o estádio, sempre tem lotação quase máxima ali no estádio, então, ok. Então, se que tem o síndico, então a única forma de você jogar no local é se você tiver a permissão dele. Isso é óbvio, ok. Beleza, então antes do jogo contra o Nova Iguaçu, teve todo esse teatro, todo esse negócio, porque a gente tem que jogar no Maracanã, porque não é justo, o Maracanã para todos e tudo mais, beleza. No começo, teve a negativa por parte justamente da concessionária, que gere o Maracanã, e depois o Vasco conseguiu levar seu jogo lá. No caso, o mandante era o Nova Iguaçu, mas conseguiu levar a segunda partida lá para o Maracanã novamente. Ok. E nisso, o torcedor do Vasco, como se esperar, né, foi apoiar a equipe. Então criou-se todo um movimento para poder lotar o Maracanã. Mas isso tudo, sinceramente falando, como foi? Vocês podem ficar com raiva de mim, torcedor do Vasco. Mas isso tudo, sinceramente falando, é justamente para provocar os rivais. Fizeram tudo isso daí para poder provocar o Flamengo e o Fluminense. Essa é a verdade. Então, cria-se um engajamento do torcedor do Vasco, o torcedor do Vasco compra a ideia e vão lá lotar o Maracanã somente para poder demonstrar força. Só que força de torcida não ganha jogo em si. Isso tudo não vai fazer o Vasco ganhar do jogo. O Vasco se focou muito nisso, nessa briga toda com o Maracanã, e esqueceu de jogar a bola. E isso daí, essa cortina de fumaça, vem se criando há muito tempo. O Vasco vem fracassando ano após ano. E sempre tem uma cortina de fumaça criada para o torcedor cair, para poder, digamos assim, tentar engrandecer o Vasco. O Vasco, por si só, ele é grande. Não precisa disso tudo. O que falta para o Vasco é futebol. É os caras jogarem bola, buscarem resultados positivos. Isso que está faltando para o Vasco. Essa é coisa de engajamento, porque engajamento, o Vasco tem uma grande torcida, já tem uma grande torcida. E assim, eu me lembro da época que teve aquela palavra a Vasco, qualquer comentário, qualquer post, de seja que for, o pessoal colocava Vasco. Vasco. Beleza. Criou-se um movimento grande, que teve lá sua divulgação, o pessoal olhou, poxa, Vasco, a torcida do Vasco é engajada. Beleza. E o resultado dentro de campo? Nada. Vergonha após vergonha. Então, cara, teve aquela coisa do sócio torcedor. Vamos pegar, vamos se inscrever nesse sistema de sócio torcedor para poder ter engajamento. Beleza. Pegaram, sabe, aí
tendo os sócios, né? Cresceu o número de sócios do Vasco, beleza. Tanto é que se tornou um dos maiores programas de sócio do futebol brasileiro. Foi o do Vasco, nessa época. Então teve todo esse engajamento. E o resultado dentro de campo? Nada. Então, a torcida do Vasco acaba se iludindo demais com algumas coisas, mas isso daí é carência de resultados positivos dentro de campo. Essa é a verdade. Então, qualquer coisinha que o Vasco pega, principalmente esses caras aí, esses caras que estão comandando o Vasco aí agora, qualquer coisinha que eles pegam para poder deixar o torcedor do Vasco assim, iludido, poder, tá aí, o Vasco é gigante, mostrem como o Vasco é gigante. Eles pegam e criam. Aí o torcedor do Vasco vai lá e compra a ideia e acha que só isso basta. Pronto. Mas não basta só isso. Tem que ter resultado dentro de campo. O Vasco, há muitos anos, vem sofrendo com más gestões, com más administrações, e o Vasco só não afundou mais porque somente foi vendido. Essa é a verdade. E, cara, o que aconteceu ontem foi realmente o retrato do que foi o Vasco durante esses mais de 20 anos aí, que o Vasco não... Mais de 20 anos não. É exagero mesmo, assim, mas assim, o Vasco teve um bom período entre 2011 e 2012, se eu não me engano, conseguiu a Copa do Brasil. E depois disso, o Vasco não, sabe, não teve mais Vasco. Essa é a verdade. O Vasco teve rebaixamento atrás de rebaixamento, vergonha atrás de vergonha, e ninguém faz nada. A torcida fica ainda comprando essas ideias de, porque a gente é gigante, isso, aquilo, sabe, comprando essa ideia e não percebe o óbvio. O time, eu tô falando time, não a instituição Vasco, porque a instituição Vasco da Gama é gigantesca. A instituição do Vasco tem uma história bonita, tem uma das mais bonitas histórias do futebol mundial. Então essa instituição Vasco é gigante, ponto, é gigantesca, ponto. Agora o time de futebol, time agora de futebol é uma vergonha, e vem dando vexame pro torcedor atrás de vexame, né? E assim, o Vasco já é aquela coisa, foi tragédia anunciada. A tragédia anunciada. Desculpa, nossa, até caguei agora. Então, porque assim, o time já tava rateando. Teve o primeiro jogo ali contra o Nova Iguaçu, em poder ter pegado uma goleada do Nova Iguaçu. Jogou muito bem a Laranja Mecânica, né? Como tá sendo chamada a Nova Iguaçu. O Novo Iguaçu, desculpa. E depois disso, teve o confronto com o Água Santa, que era pro Vasco ter perdido, né? Se não fosse aquele gol salvador ali no finalzinho, o Vasco tinha sido eliminado na Copa do Brasil. Já pensou o Vasco eliminado na Copa do Brasil e ser eliminado no Campeonato Carioca na mesma semana? Seria vexatório, né? Seria vexatório. Então, é complicado. Então, o Vasco já vem rateando há um bom tempo. Isso sem contar os anos anteriores, né? Então, cara, o time, sabe, parece que não anda, não desanda. Hoje, esse ano, o torcedor do Vasco tem uma esperança do time ser mais competitivo. Ano passado foi uma vergonha. O pessoal não olha, talvez, o ano do Vasco, porque talvez já estejam acostumados com isso, o que é inaceitável para um time que é gigante. É inaceitável o torcedor aceitar pouco. E por isso dessa carência, né? Por isso dessa carência de qualquer coisinha aí, criar um movimento para poder tentar se tornar o Vasco gigantesco. Mas o Vasco não vai se tornar grande novamente. Eu estou falando do time, não da instituição. Não vai se tornar novamente grande se só ficar só nisso. E os resultados dentro de campo, sabe? Ano após ano é fracasso. Então, o time já vem rateando. Ele jogou muito mal o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, pegou uma pressão enorme. Se o time do Nova Iguaçu fosse um pouquinho melhor, sabe? Principalmente no quesito finalização, o Vasco tinha pegado uma goleada naquele jogo. Seria muito mais vexatório. Então, a vergonha pode ter sido maior. No jogo de ontem, o time não jogou nada. O time do Nova Iguaçu ainda jogou melhor do que o Vasco, do que o próprio Vasco, que precisava do resultado. O Vasco precisava vencer o Nova Iguaçu para poder se classificar. O empate era do Nova Iguaçu. Então o Vasco precisava da vitória. Mas mesmo assim, foi um time medroso, um time frouxo, que não foi para cima do adversário. Sabe, um time totalmente mal. Parece que assim, eu até comentei isso com os amigos. O Vasco depende do Payet para poder criar alguma coisa. Essa é a verdade. Se o Payet estiver mal, o time todo vai mal. Então, tem uma dependência muito do francês ali. Então, o Vasco não tem um setor de construção ali de jogadas boa, né? Se não for o Payet ali, tá bem na partida. Se não for, já é. E o Praxedes, né? Praxedes, sinceramente, olha, complicado, hein, Praxedes. Foi xingado ontem, mas também, assim, xingamento não é muito legal, mas ele teve as reclamações com razão da torcida do Vasco. Jogou muito mal o Praxedes. Realmente foi um dos pivôs aí da eliminação do Vasco. Então o Vasco jogou muito ruim.
Foi 2 jogos péssimos do Vasco, assim, na semifinal do Campeonato Carioca. E o Nova Iguaçu mereceu a classificação. Foi a segunda melhor campanha do campeonato e, de forma merecida, tá na final do Campeonato Carioca. Porque o time realmente, como falei, tem vídeo aí, até no vídeo comentando sobre o jogo da outra semifinal, né, entre Flamengo e Fluminense, eu tinha justamente alertado isso no final finalzinho do vídeo. Desculpa. Que o time do Nova Iguaçu era um time ajeitado, era um time realmente organizado ali, taticamente, então não seria tanta moleza assim. Obviamente que o Vasco é favorito, sim. Tem mais time, no caso, tem mais time do que o Nova Iguaçu. Tem. O Nova Iguaçu tem uma folha, sabe? Acho que não paga. A folha do time do Nova Iguaçu não paga, talvez, o salário do Payet. Incrível, todo time. Se pegar todo o time, todo o time do Nova Iguaçu não paga o salário do Payet. Então, sabe, é uma distância muito grande de orçamento. E outra coisa, eu ouvi muitos comentários do pessoal aí falando, mas o Vasco tá se estruturando. Cara, até quando que o Vasco vai se estruturar? A gente vê uma empresa aí que tomou conta do Vasco, que pega umas contratações aí que, sinceramente, umas contratações muito questionáveis. Até eu falei, desculpa, eu ouvi de um comentarista que o nível de contratação do Vasco parece daquele Vasco do anterior, né? Anterior a SAF. E realmente fácil. Realmente, de fato, realmente umas contratações bem mesmo meia boca. Talvez o maior nome que trouxeram aí foi o Payet, somente. Só que o Payet também já tá com uma certa idade, né? Não vai durar para sempre. Uma hora ele vai se aposentar, já não vai ter mais pernas para aguentar uma temporada toda. É um grande jogador, um jogador que tem uma qualidade incrível, deu uma qualidade pro setor de meio de campo do Vasco realmente gigantesca. Foi um dos responsáveis por salvar o Vasco ano passado do rebaixamento, mas também é normal ele cair tecnicamente, porque ele já tem uma idade, né? E nem toda a partida ele vai jogar bem. E isso daí é que é a questão, né? Parece que se não for o Paiol, acabou o time do Vasco. E ontem realmente foi isso. Então, assim, o Nova Iguaçu teve total méritos de ter passado para a final. Jogou 2 grandes partidas. Realmente foi surpreendente, né? Porque esperava que o Nova Iguaçu ficaria até fechadinho nesse segundo jogo, né? Mas não, partiu para cima do Vasco. Não ficou sentado na vantagem, né? E fez certo, né? Porque se chamasse muito o Vasco para o seu campo defensivo, podia pegar um gol aí, ficaria complicado, né? Tinha que se abrir tudo para poder tentar fazer o gol de empate para poder se classificar. Ah, não, foi uma equipe realmente bem organizada, sem desespero. Realmente uma equipe realmente em termos táticos muito bem, né? Muito bem treinada. Então realmente surpreendeu bastante o Nova Iguaçu. E é legal ver um time pequeno do Rio ter destaque, né? Porque geralmente a gente tem grandes destaques, né? Em termos de estaduais, de times de São Paulo, né? E um ou outro ali do outro estado ali que ainda consegue destacar em uma temporada ou outra, mas assim, os times do interior do São Paulo eu considero mais forte do que do Rio, porque talvez tenha mais investimento, um mistério, né? Assim, que a gente tem que verificar para poder ver o porquê o time do Rio não consegue, né? No caso do interior do Rio, não consegue um destaque como o do interior de São Paulo. Realmente é um mistério. Mas assim, é legal ver, né, isso. É legal ver realmente um time do interior realmente se destacando no campeonato. Acho que, se eu não me engano, a última vez que teve um destaque aí foi o Boa Vista, né? Que ainda conseguiu chegar às semifinais ali. Também tinha o Madureira, né? Que chegou, se eu não me engano, até uma decisão de campeonato carioca, se eu não me engano, foi contra o Botafogo, se eu não me engano. Vocês podem me corrigir aí nos comentários. Eu não me lembro o ano, mas se eu não me engano, o Madureira conseguiu chegar também a uma decisão. Então é legal ver, é legal ter essas surpresas. Mas só que também, a gente vê também que, do outro lado, né? Que os grandes do Rio também estão meio que rateando, né? O Vasco e o Botafogo também, que se esperava algo melhor no campeonato, né? Ratearam e tá aí, né? O Botafogo até que ainda tá disputando a Taça Rio, que é um torneio que é uma vergonha o Botafogo tá disputando, porque é para estar disputando o título do Carioca, não Taça Rio, porque Taça Rio é tipo um prêmio de consolação ali, principalmente para os times do interior, para ser disputado pelos times do interior. Essa seria a lógica, né? Os grandes seriam disputariam o campeonato, o campeonato carioca, né? As semifinais do campeonato carioca, e os pequenos
pequenos, entre aspas, né, do interior do Rio de Janeiro, disputariam a Taça Rio para poder ter um títulozinho ali de expressão para poder levantar, né? Que para eles é uma Copa do Mundo, né? O time do interior conquistar um campeonato estadual, um turno, é como se fosse uma Copa do Mundo. E para time grande, né? Assim posso dizer, não significa muita coisa. Então, o Botafogo não ganhar, né, no caso, o bicampeonato da Taça Rio, não significa nada, a não ser que percebe-se que o time fracassou aí no campeonato estadual. Então, assim, o Vasco precisa realmente se reforçar, principalmente ali no setor de meio de campo. É uma equipe que, sinceramente falando, ainda é uma equipe muito modesta, né? Apesar de todo o investimento que teve, né? O Vasco investiu bem. Então, até nisso também não tem negócio de desculpa. É uma vergonha o que o Vasco passou ontem, porque teve esse investimento, teve essa contratação, e o Vasco não poderia dar esse luxo de ser eliminado do campeonato estadual. Eu sei que muita gente não dá a mínima pro Campeonato Carioca ou para qualquer outro estadual, mas é um campeonato que pode sim ditar algumas coisas, principalmente o andamento ali da temporada. Porque se o time consegue o título, beleza, comemora, mas também né, nivelamento para as competições mais importantes assim, né, à frente, né, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e por aí vai. Mas se o time vai mal no campeonato estadual, acende um alerta aí. Tipo assim, se a gente aqui no Campeonato Carioca, que é o caso, foi mal, imagine num campeonato de dimensões nacionais, onde a gente vai ter adversários muito mais fortes, assim, para enfrentar. Então, se a gente for mal aqui, então acende o alerta aí, porque vai ser um ano sofrido. E esse alerta deve ser ligado pro time do Vasco. E assim, culpados da eliminação podem colocar na conta do senhor Ramon Menezes já. Eu quero falar Ramon Menezes, Ramon Dias, do senhor Ramon Dias. Teve o Praxedes também, que foi muito mal na partida. Mas assim, eu acho que é uma divisão de tudo. Acho que todo mundo foi mal nessa semifinal, todo mundo. E como falei, né, era uma tragédia anunciada. A gente já via o Vasco jogando ruim nas últimas partidas. E o time tinha que jogar mais para poder superar o Nova Iguaçu. Incrível, né, falar isso. Mas tem que jogar bem mais do que jogou no primeiro jogo. Não jogou nada e acabou sendo eliminado de forma realmente justa, merecida pelo Nova Iguaçu. Então assim, o Vasco precisa se reforçar e precisa se reforçar bem, né? Porque essa equipe ainda é uma equipe muito modesta e, sinceramente falando, eu não lembro qual foi o vídeo que eu falei isso. Mas, não sei, não me lembro agora. Mas eu tinha comentado da seguinte forma, que esse time do Vasco desse ano de 2024 me lembra muito de 2023. Não mudou praticamente nada. Nada. Então, o mesmo modo que o time de 2023 jogava, é esse time agora. Tirando que teve algumas peças que foram retiradas da equipe, né? Como o Peck, que jogou muito bem ano passado. Então, o Vasco perdeu alguns, né? Jogadores também que... Também teve o Paulinho, né? O Paulinho também acabou se lesionando aí. E foi um desfalque também importante. É um jogador que vinha muito bem, né? E acabou se lesionando e fez falta, né? Essa é a verdade. Então, o Vasco em si... Você olhando pro Vasco hoje jogar, lembra muito do ano passado. Isso daí acende o alerta. Porque ano passado foi toda aquele drama todo para poder fugir do rebaixamento. E esse ano vai ser novamente, porque realmente o torcedor do Vasco está desiludido desse confronto, né? Pensa, poxa, Copa do Brasil, a gente até agora tá pegando os times mediano para baixo, né? Com todo respeito aos times que o Vasco enfrentou. Mas e quando vem um forte mesmo, um forte realmente que dê trabalho? Mas já viu, né? Então, o torcedor do Vasco realmente está com um pessimismo enorme depois dessa eliminação. E tem razão, né? E pode colocar a culpa de forma geral, desde diretoria até jogadores. Então, pessoal, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso seja inscrito, se inscreva no canal, tá, pessoal? A gente tem a meta de chegar a 500 inscritos, então conto com o apoio de vocês, tá bom, pessoal? Então, agradeço de coração a todo mundo que poder dar essa força aqui pro canal, se inscrevendo e deixando o like, tá bom, pessoal? E também não se esqueça de acionar o sininho de notificação, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal, muito obrigado por toda a audiência, por todo o apoio que vocês têm me dado aqui no canal, e vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima!